Bom, muitíssimo boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Nessa tarde a gente tem muita palestra interessante. Eu vou dar o pontapé inicial aqui da discussão. Queria falar um pouquinho sobre direito autoral e contextualizar a importância do Creative Commons, de onde veio o valor que essas licenças têm hoje. Eu sou professor de propriedade intelectual na Fundação Getúlio Vargas, do Rio, da graduação e da pós-graduação. Coordeno o projeto A2K Brasil, que é uma sigla para acesso ao conhecimento, e um dos projetos que ajuda na coordenação é o próprio Creative Commons. Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre direito autoral, licenciamento livre e atender a quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema. Para começar, para a gente poder começar nessa breve discussão que a gente vai travar aqui, queria trazer uma pequena introdução com um videozinho muito curto, de 30 segundos, para vocês perceberem qual é o tratamento legal que a gente tem hoje e quão discrepante isso é na realidade digital que a gente tem hoje. Então, peço permissão para passar rapidinho esse vídeo para vocês. Não sei. Porque ele estava conectado lá, mas não aqui. Vamos ver. Esse foi um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, envolvendo a Stephanie Lenz e o pequeno Holden. Alguém que já ouviu falar nesse caso? Não? Por que vocês acham que esse vídeo foi subido para o YouTube? Qual seria a razão, o intuito desse vídeo? Mostrar um bebê fofo, né? O que vocês acham? É razoável a gente pensar que o intuito primeiro do vídeo seria esse? Quem provavelmente subiu esse vídeo? Papai e mamãe. Para quê? Para mostrar para os amigos, para as amigas, como o bebê é fofo. Tá bom. Vocês perceberam qual é a música que está tocando no fundo desse vídeo? Todo mundo percebeu? É muito óbvio. Eu vou passar mais uma vez. Tentem perceber qual é a música. E agora? Difícil, né? Esse é um videozinho de 30 segundos, que, assim como todo vídeo fofo que envolve um bebê ou um gato, tem uma visibilidade tremenda no YouTube, né? Da última vez que eu fiz o print screen desse vídeo, ele tinha quase 1 milhão de visualizações, hoje ele tem mais do que isso, né? Virou um vídeo famoso, e por conta disso, a titular dos direitos autorais do barulho que vocês escutam no fundo não ficou contente com a visibilidade que esse vídeo teve. Nem todo mundo percebeu, mas a música, o grande barulho, o ruído que está no fundo desse vídeo de 30 segundos, é a música Let's Go Crazy, cujo autor é o Prince. E o atual titular dos direitos autorais é a Universal. Quando esse vídeo se tornou mais visível, a Universal notificou a mamãe, Stephanie Lenz, e disse que para ela manter o vídeo do pequeno Holden no ar, ela deveria pagar a bagatela de $150 mil. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Você acha que a Universal... Primeira pergunta, você acha que a Universal poderia fazer isso? Segundo a lei de direitos autorais?
segundo a legislação? E a outra pergunta é, vocês acham razoável que ela possa fazer isso? Nem a mamãe Stephanie Lenz. Stephanie Lenz não ficou nada contente, resolveu processar de volta a Universal. E ganhou nos Estados Unidos. Ganhou por abuso de poder da Universal. Esse é um vídeo de 30 segundos, onde mal dá para se escutar a música que está tocando no fundo. Se vocês quisessem escutar a música do Prince, Let's Go Crazy, vocês iriam assistir esse vídeo? Acho que não, né? Então, não está afetando a exploração econômica daquela obra. E, fora isso, tem um intuito particular para circular entre os amigos, mostrando como meu filhinho é fofo dançando ao som de qualquer ruído, certo? Mas essa é a forma como a gente vê o tratamento autoral na prática, né? Com uma sede muito grande por parte da indústria, principalmente dos intermediários, e a sociedade não se identificando mais com o tratamento legal que o direito autoral recebe hoje. E isso não é uma exclusividade do tratamento legal que a gente tem no Brasil. Esse caso nos Estados Unidos é um exemplo disso. Eu tenho um priminho de 8 anos que é fã de Black Eyed Peas. E uma vez tocou o celular dele, é muito fã da Fergie. Uma vez tocou o celular dele, e como eu trabalho, pesquiso direito autoral, eu perguntei para ele como ele faz para baixar aquelas músicas. E eu perguntei para ele se ele usa a tecnologia de torrent, se ele baixava por torrent. Vocês conhecem torrent, não conhecem? Pois é, um monte de criminoso. Vocês conhecem torrent. E eu perguntei para ele, você usa torrent? E ele virou para mim e falou, não, que torrent? Quando bate o sinal do recreio, todo mundo liga o Bluetooth e compartilha as músicas. Não é genial? Imagina quando essa geração chegar nas Supremas Cortes, o capote que o direito autoral vai tomar, com o tratamento conservador que a gente tem hoje. Interessante, né? Eles estão habituados com essa cultura do compartilhamento e mal sabem que a regulação autoral que tem hoje transforma numa sociedade de criminosos de 8 anos de idade. Explica para eles que eles são criminosos fazendo isso, né? Com intuito privado, sem comercializar essas obras. Bom, isso só para a gente ter um pontapé inicial para vocês perceberem como existe uma discrepância, como a sociedade não identifica mais a legislação como legítima para os usos que a sociedade considera legítimos. Esses são 2 deles, né? Por conta disso, o direito autoral passa hoje por uma crise de eficácia muito séria. Quando a sociedade não se identifica mais com a regulação legal, que condena os legítimos, passa por uma crise de eficácia seríssima. Se a gente tivesse em 1988, num momento de lazer, num final de tarde, quais seriam as nossas opções? A gente poderia assistir ao telejornal, dando boa noite sem receber boa noite de volta, né? Se a gente quisesse assistir música, a gente poderia ouvir o bolachão, um vinil, ou a saudosa fita cassete, né? Que se você não rebobinasse, pagava multa na locadora. Vocês lembram disso? Um LP, a gente poderia escutar o LP da Madonna, Like a Prayer, que foi o número 1. Se a gente quisesse assistir um filme, tinha o filme do Roger Rabbit, a gente poderia assistir no cinema, ou esperar 3 anos para chegar nas locadoras, ou 10 para chegar na sessão da tarde, né? Se a gente quisesse jogar videogame, tinha o saudoso Atari. Esse jogo era sensacional. Em 1998, o que muda? Se a gente tivesse como opção de lazer, primeiro, o ingresso da mídia do CD. Filme já começando em DVD. A internet já começando a entrar no Brasil, só que a internet discada, né, com aquele barulhinho que todo mundo lembra até hoje, né, que era quase terapêutico aquele barulhinho, né. TV a cabo começando já agora com centenas de opções de canal, e é dentro dessa realidade, desse contexto, que surge a Lei de Direitos Autorais que a gente tem hoje, né, a Lei 9.610 de 98, muito antes desse boom da internet que a gente tem. Em 2013, o que muda nesse cenário todo?
Primeiro, a gente tem a opção de assistir TV, um DVD continua, a gente pode ouvir música no iPod, vários consoles de videogame, celular com várias utilidades também, inclusive games, internet, a própria internet, as redes sociais agora entrando com um valor que elas não tinham antes, né? Inclusive agora a gente está vendo os movimentos coordenados a partir das redes sociais, então elas cumprem um valor social interessante, mobilização, divulgação de informações, e a cultura do faça você mesmo, né? Hoje, com os meios de produção facilitados e barateados nas mãos de qualquer um, a gente não só é consumidor passivo, mas a gente consegue produzir facilmente muito conteúdo. É uma cultura não mais produzida por poucos, mas por muitos agora, chamada cultura many to many, e não mais um canal centralizado de comunicação e consumo. Nesse cenário se insere a Web 2.0, e esse é o grande valor do que a gente vê hoje. Há algum tempo atrás, a gente teve na FGV a visita de um dos idealizadores do YouTube, e ele foi dar uma palestra sobre empreendedorismo, falando um pouco sobre os fracassos também dessa iniciativa, que hoje é extremamente valorizada. E ele contou que o YouTube começou como um site de relacionamento através de vídeos, e foi um fracasso. Com esse fracasso, os sócios se reuniram e pensaram no que eles poderiam fazer a partir dali. E a ideia brilhante que surgiu é: vamos transformar essa plataforma social num site, então, para amantes de aviação, onde as pessoas só poderiam postar vídeos sobre aviões. O que vocês acham que aconteceu? Foi um fracasso tão grande quanto. Então, eles resolveram se reunir de novo e falaram: bom, já que a gente teve duas iniciativas mal sucedidas, vamos então abrir a plataforma para as pessoas postarem o que quiserem. E foi nesse momento que o YouTube ganhou o valor que tem hoje, com os próprios usuários contribuindo de forma que nem os idealizadores imaginaram, né? Hoje em dia tem muita gente que assiste aula de matemática pelo YouTube, por exemplo, né? A gente dá aula com o YouTube. Então, o valor da plataforma surgiu dessa colaboração. Alguém que assistia Lost? Lost passava nos Estados Unidos à noite, no dia seguinte, de manhã, tinha legenda em português para baixar. É a coisa mais próxima de um milagre que eu já vi, né? Fãs de Lost traduziam, se coordenavam para traduzir de madrugada, e no dia seguinte, de manhã, tinha legenda em português já. Pela lei de direitos autorais, vocês acham que isso é lícito, que isso é legal? Não é. Não é. Mas, para fins privados, essas legendas não são compartilhadas. Vocês acham razoável que não seja? Vocês conhecem essa cultura de fansubs? É uma cultura muito interessante. Assim como a cultura do remix, que hoje sofre muitos obstáculos por conta da regulação do copyright também. E é a cultura do remix do mashup que é fantástica hoje em dia, né? Um outro exemplo com tradução. Traduções precisam ser autorizadas pelo autor. Não sei quem aqui lia Harry Potter, mas os fãs sofreram muito com o lançamento do último livro em português, porque quem tem os direitos para a tradução é a Roku, e a Roku demorou muito para traduzir o último livro. Sem conseguir aguentar, os fãs do Harry Potter no YouTube resolveram se coordenar. E aí, coordenados por uma menina de 14 anos, numa comunidade do Orkut, junto com 30 outros fãs, conseguiram traduzir o último livro inteiro do Harry Potter em 5 dias. Em 5 dias traduziram o livro. E há rumores de que a tradução ficou bem melhor do que a tradução da Roku. Não é muito bom? Com a revolução tecnológica, a gente tem a facilidade da cópia, uma cópia agora com qualidade e com custo reduzido. Os direitos autorais tiveram uma importância que não tinham antes da Revolução Industrial, a partir do momento que é fácil compartilhar, é fácil copiar, compartilhar e reproduzir com qualidade. Dentro desse cenário, surgem tentativas desesperadas, quase, de controle dessa utilização, exatamente o que a gente estava conversando, né? Tentativa de controle muito forte. Alguém aqui é fã de Marisa Monte?
Vocês compraram esse CD? Não. Se compraram, vocês tentaram passar para o computador? Você, fã de Marisa Monte, você resolve não se enquadrar como uma pirata baixando o álbum do Pirate Bay, né? Vou deixar isso com os meus filhos. Eu vou lá nas lojas americanas e vou comprar legitimamente, exercendo meu direito de consumidor. Você compra o CD e você quer ouvir no trajeto da sua casa para o trabalho ou para a academia. Quando você transporta para MP3, isso é uma cópia, é uma reprodução. Vocês acham que a lei de direitos autorais permite isso? Antes da gente entrar nesse mérito, esse CD, esse álbum da Marisa Monte, só permitia que você copiasse o álbum uma vez para um computador. O que vocês acham disso? Já era. O primeiro ponto é, já era, porque não vai conseguir. Mas antes disso, será que é razoável impedir com o DRM, que é uma sigla para Digital Rights Management, que é uma trava tecnológica para permitir que você só copie uma vez? É justo isso com o consumidor, já que a tecnologia permite hoje que você ouça o CD no seu CD player, ou no seu MP3, ou no seu laptop, de qualquer forma, ou no carro? É justo isso? Você comprou nas lojas americanas, o autor está recebendo por aquilo. Você tem que ter o direito de fazer portabilidade, de tocar em diferentes meios, né? Quando uma tecnologia ela surge, ela vem com essa redoma de que é uma tecnologia inquebrável, né? Vocês lembram recentemente do PlayStation 3, impossível de quebrar essa tecnologia. Geralmente isso demora algumas semanas, né? Quando o DVD surgiu, ele surgiu também com essa redoma de indestrutibilidade. E quem quebrou foi o chamado DVD John, que colocou o código de desbloqueio do DVD no site dele. E o site caiu, tiraram o site do ar. O que aconteceu? Começaram a vender camisetas com código. Não tem problema. Então, o ponto que você levantou é, primeiro, é razoável? Segundo, vocês acham que é eficaz? São eficazes essas travas tecnológicas? Não são nada eficazes, são tecnologias caras. Por exemplo, hoje a gente tem celulares que já vêm desbloqueados, mas foi uma luta para isso. Inclusive, a Lei Azeredo tipificava, condenava como crime quem desbloqueasse celular, podendo pegar até 3 anos de prisão, né? E se você tinha dúvida, né? Estou atrasado, não sei como desbloquear o meu celular. Qualquer menininho de 9 anos colocava um tutorial para você no YouTube e você conseguia desbloquear o seu iPhone. Ou seja, é eficaz essa tentativa de controle ou é necessário que a indústria tente se adaptar, né? Caso da Alice no País das Maravilhas. Hoje em dia, os usos que a lei permite que a sociedade faça de obra autoral protegida são mínimos, são insuficientes para atender a usos que a gente considera legítimos. E o prazo de proteção de direitos autorais é gigantesco. É de 70 anos contados do falecimento do autor. Depois de transcorrido esse prazo, a obra cai em domínio público, dessa vez permitindo amplas liberdades na utilização, certo? Alice no País das Maravilhas está em domínio público? Eu garanto a vocês, está em domínio público. Estando em domínio público, você pode fazer que usos dessa obra? Quaisquer usos, inclusive comerciais. Pois bem, então eu baixo o livro Alice no País das Maravilhas, que está em domínio público, em PDF. E no PDF da Adobe vem escrito copiar. E nenhuma seleção, nenhum trecho desse texto pode ser copiado. Imprimir. Nenhuma impressão é permitida desse texto. Dar. Este livro não pode ser dado a ninguém. E o meu preferido, ler em voz alta. Este livro não pode ser lido em voz alta. Muito bom. Gente, isso é uma obra que está em domínio público. Vocês percebem a esquizofrenia, a desinformação que existe em matéria autoral hoje e a tentativa desesperada de controle, mesmo quando não faz o menor sentido. Esse é um pouco do panorama que a gente tem no tema de direitos autorais hoje. E o interessante é que o direito autoral ele cumpre uma dupla funcionalidade. De um lado, a função promocional, que é de dar incentivos ao autor pela criação dele. Por isso que o Estado concede um monopólio
exclusivo e temporário, para o autor tentar, inclusive, explorar economicamente aquela obra. O prazo é muito extenso, mas quando a gente pensa em qual é o objetivo da proteção autoral, a gente pensa logo no incentivo, num retorno ao autor, ao criador, certo? Mas o direito autoral cumpre um outro objetivo, que é a função social dele também, em que se tutela os interesses da coletividade. O Estado só atribui esse monopólio temporário ao autor para que o autor tenha incentivos para criar e assim aumente o acervo cultural dentro de uma sociedade. O Estado não é tão bonzinho assim a ponto de querer dar dinheiro ao autor gratuitamente, né? E o objetivo último é esse, é que a obra se destine, no final, à própria sociedade, permitindo os mais amplos usos. Essa faceta da proteção autoral, da função social, sempre foi preterida ao longo de toda a história da regulação autoral. Hoje existe uma visão de funcionalização do direito autoral, tentando um ponto de equilíbrio entre a proteção individual ao autor e os interesses legítimos por parte da sociedade. O artigo que trata da necessidade de autorização prévia expressa da lei atual é o artigo 29, que diz o seguinte: depende de autorização prévia expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial e integral, adaptação, arranjo, tradução, inclusão em base de dados, e lá no inciso 10 diz, e quaisquer outras modalidades. Então, esse artigo tem um transtorno obsessivo-compulsivo para mostrar para você, pense no uso, você vai precisar de autorização, enquanto a obra ainda estiver protegida, ou seja, enquanto a obra ainda não estiver em domínio público. Até aqui, vocês estão entendendo? A única válvula de escape que a sociedade tem para fazer usos de obra alheia protegida está nas chamadas exceções e limitações aos direitos de autor, que está nos artigos 46 a 48. São limitações muito insuficientes. Por exemplo, o inciso 2º, que trata de cópia privada, diz o seguinte: a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos não constitui ofensa de direito autoral. Reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por ele sem intuito de lucro. Ou seja, cópia privada sem intuito de lucro. Eu posso reproduzir um texto na íntegra? Pela lei? Estritamente pela lei, numa interpretação restritiva, eu não posso, porque a lei traz essa expressão esotérica, metafísica, chamada pequenos trechos, que ninguém sabe o que é, mas que limita, talvez de forma irrazoável, vários usos. Se a gente pensar num livro de 300 páginas, é razoável que a gente possa copiar 10 páginas, enquadrando como pequenos trechos? Vocês acham razoável? Vocês consideram pequenos trechos 10 páginas de um livro de 300? Talvez. Só que isso se aplica a toda obra protegida por direito autoral. E se for um haikai, né? Um poeminha japonês de 3 versos? Se eu sou um professor de literatura, pela lei, eu não posso copiar na íntegra. E o haikai é uma obra protegida na íntegra. Vou poder copiar uma palavra do haikai? Porque não existe uma limitação para fins educacionais mais aberta que me permita isso. O inciso 6 diz: a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, no estabelecimento de ensino, não havendo qualquer caso intuito de lucro. Não fala aqui em texto literário. Não fala em texto literário. E outra, se eu sou um professor que quero passar um audiovisual, como eu acabei de fazer, pela lei de direitos autorais, eu posso fazer isso? Eu não posso, porque vocês leram o artigo 29, que é extremamente vago e amplo. Pense no uso, em regra, você vai precisar de autorização, a não ser que esteja como limitação, e não é o caso. Então, existe uma insegurança muito grande na sociedade com os usos que a gente pode fazer. Mas pensando como direito constitucional, como acesso à informação, ao conhecimento, vocês acham que seria legítimo um professor poder passar um filme com intuito educativo ou reproduzir um haikai numa apostila? Sim ou não? Então, vocês começam a perceber a discrepância que existe entre a tutela legal e os usos que a gente considera legítimos, inclusive protegidos constitucionalmente. Apesar da lei ser completamente insuficiente, permitindo só pequenos trechos, antes disso,
Isso aqui se aplica à música também, tá, gente? Então, quando eu faço portabilidade, ripando uma música que eu comprei de um CD, exercendo direito de consumidor, para o meu computador, para MP3, isso é uma cópia privada. E eu só poderia copiar pequenos trechos. Então, em matéria de música, o que seria legal eu copiar? Um refrão? Imagina, fã de Lady Gaga, eu só vou poder ir para a academia ouvindo papá, poker face, e pela lei não posso ouvir mais nada, sendo que eu comprei o CD, né? Apesar da lei ser completamente insuficiente, quando em determinados casos deveria permitir a reprodução na íntegra também, às vezes nem assim a indústria consegue respeitar. Não é raro a gente ler em livros, é proibida a reprodução mesmo parcial e por qualquer processo sem autorização expressa do autor e dos editores. Vocês já viram isso aqui? A maioria dos livros da BDR, inclusive, tem isso. Com base no que vocês viram, isso aqui é legal? Isso não é legal, porque a editora sabe que a lei permite, no mínimo, a cópia de pequenos trechos. No mínimo. Ou, proibida a reprodução total ou parcial, os infratores serão processados na forma da lei. Pode não parecer, mas isso aqui tem um peso para o leigo tremendo. Por exemplo, eu trabalho no Centro de Tecnologia e Sociedade, no 13º andar da FGV, e alguns andares embaixo na biblioteca, eles têm um sistema de bolinhas verdes e vermelhas em livro. Bolinha verde significa que o aluno pode copiar e, no critério da Xerox, é um capítulo, né? Os livros que têm bolinha vermelha não permitem que o aluno copie nem uma página, nem meia página. Adivinhem qual é o critério para a colocação dessas bolinhas? É isso aqui. É isso aqui. Não, olha só, esse livro diz que proíbe a reprodução até parcial. E olha o quão nocivo isso é para o acesso à informação, para o acesso ao conhecimento, de um aluno que precisa ter acesso a isso. Outro exemplo, uma biblioteca pega fogo e tem obras raras lá. A biblioteca pode fazer a digitalização ou a reprodução de uma obra para fins de preservação? Deveria, pela lei, se houver uma interpretação restritiva da lei, porque as limitações são condutas muito específicas e insuficientes, e o artigo 29 é muito amplo, dizendo que não está ali, depende de autorização prévia expressa, não poderia. Mas se a gente tiver um olhar constitucional, talvez a gente legitimasse isso, né? Livro esgotado, um aluno que não tem tanto dinheiro para pagar R$100 num livro, vai à biblioteca, não acha, porque na semana de prova só tem 5 e esgotam rápido, né? Então ele decide pagar, eu quero remunerar o autor. Ele vai na livraria e o livro está esgotado. Ele precisa ter acesso a esse livro para fazer uma prova. Ele pode copiar o livro na íntegra? Ou mais do que pequenos trechos? Vocês estão entendendo? Pela lei, não. Pela lei não pode. E se ele tentar argumentar na Xerox, talvez a Xerox também não permita ele copiar mais do que 2 capítulos. Nem para um livro esgotado eu quero dar dinheiro ao autor. Eu não posso, porque não está sendo comercializada a obra. Caso Alô Terezinha. Tá. Caso Alô Terezinha. Diretor Nelson Roenig resolve fazer um documentário sobre a vida do Chacrinha, e nisso traz vários trechinhos do programa de auditório. 10 segundos do Ney Matogrosso, 10 segundos do Dorival Caymmi. Existe uma limitação expressa, permitindo que ele reproduza pequenos trechos numa obra nova. Ele é processado e a juíza diz que ele não poderia fazer isso por ter intuito de lucro, sendo que essa limitação não fala nada em intuito de lucro. Ou seja, um despreparo também do magistrado. Muitos usos não estão compreendidos como limitações, mas mesmo quando existe uma limitação expressa, existe uma desinformação, um equívoco muito grande com relação à matéria autoral. Então, a questão é onde a gente consegue esse ponto de equilíbrio entre os usos que a sociedade pode fazer e a tutela da proteção individual do autor. Para solucionar esses problemas, a gente tem soluções legais. Exemplo disso, a própria reforma da Lei de Direitos Autorais. Se a lei está defasada, é insuficiente, a gente reforma a lei.
Isso é super oportuno, porque, segundo a nova ministra da Cultura, a lei vai ser levada ao Congresso no segundo semestre. E a lei avançou muito bem, por exemplo, atualizando o rol de limitações, permitindo cópia privada na íntegra, sem intuito de lucro, uma cláusula geral para fins educacionais, a interoperabilidade, que a gente falou de você poder tocar em vários players, reprodução para fins de conservação e reprodução de obras esgotadas. Caminhou bem, não caminhou? Só que a gente não sabe quando vai ser aprovado esse texto, né? O processo legislativo é um processo muito moroso, que envolve muito lobby e pressão de todos os lados. Um outro tipo de solução legal a curto prazo é no caso de litígio. Se o problema for no judiciário, o próprio juiz pode fazer essa ponderação, né? O direito autoral é sempre visto como uma ilha dentro do ordenamento jurídico, mas ele é um direito constitucional garantido no mesmo patamar de hierarquia que a liberdade de expressão, que é o acesso ao conhecimento, que é o acesso à informação. Então, no caso concreto, o juiz pode ver qual desses direitos deve prevalecer, diminuindo esse abismo que a gente tem da regulação legal com os usos. E, dentro desse cenário todo de esquizofrenia da lei, a própria sociedade pariu soluções também. Um exemplo disso foram as licenças Creative Commons. O que é a licença Creative Commons? É a possibilidade do próprio autor dizer à sociedade que ele está abrindo mão de determinados usos. Talvez não seja interessante para o meu modelo de negócio ter toda essa restrição que a lei de direitos autorais impõe. Eu, como músico, talvez seja mais interessante eu liberar as minhas obras para eu me tornar mais conhecido e ganhar dinheiro com show. Eu, como escritor, deixar livre cópia, livre compartilhamento, porque eu vou ganhar dinheiro com palestra. Ou acho que as pessoas devam ter contato livre com a minha obra sem precisar pagar R$100 por um livro, dependendo da finalidade. Como funciona? O autor coloca no site exatamente os usos que ele permite. Por exemplo, se ele permite transformações do trabalho dele ou não, ou seja, obras derivadas ou não, se permite que façam uso comercial ou não. A partir daí, feito esse filtro, vai sair uma licença. E o autor coloca ou no encarte de CD, ou no site com o código-fonte, esse CC, que é de alguns direitos reservados, essa obra está licenciada com licenciamento livre Creative Commons, e a sociedade passa a ter muito mais segurança jurídica na hora de utilizar essas obras. Seja para utilizar fotografia, eu quero usar uma fotografia num livro meu, quero comercializar, eu corro muito risco de ser processado se eu não tiver num licenciamento livre. Então, por exemplo, no Flickr, você consegue buscar obras que permitem que você faça esse uso. E gera muito mais segurança jurídica para o usuário de obras alheias. O objetivo é você facilitar o acesso, né, a essas obras e facilitar o acesso à informação, acesso ao conhecimento e aumentar o acervo cultural, a partir do momento que são justamente essas transformações a partir de obras autorais que incrementam a cultura. Vários artistas licenciam as obras em Creative Commons, Arctic Monkeys, Benegão, Lucas Santana, Bombojó, Gilberto Gil, nas músicas que não estão nas mãos das grandes gravadoras, obviamente. O Cubo, um site de canal aberto, de conteúdo aberto, audiovisual e assim por diante. Várias instituições usam Creative Commons. Por exemplo, a própria Wikipedia usa. Você pode copiar os verbetes, né, para fazer vários usos, colocar em apostilas e usar de várias formas. O Flickr também, inclusive, fazendo uma filtragem de conteúdo em Creative Commons, conteúdo que permite utilização comercial, que permite obras derivadas. São mais de 450 milhões de licenças. Existe um livro chamado The Power of Open, que conta vários cases famosos em Creative Commons, são interessantes para quem tiver interesse. Recentemente, a Secretaria Municipal de São Paulo, de Educação, licenciou várias apostilas em Creative Commons. E foi uma iniciativa muito nobre, que vai na esteira dos recursos educacionais abertos, não sei se já ouviram falar, que permite que escolas do interior, que não têm tanto recurso para a produção de material didático quanto São Paulo teve, usem essas apostilas e alterem o conteúdo, façam obras derivadas com base na realidade local que eles têm, né? Transformando a apostila para a realidade local deles. Então, é um recurso bem interessante, bem nobre essa iniciativa de usar recurso educacional aberto, principalmente em contratações envolvendo poder público.
Essa discussão de recursos educacionais abertos foi alvo de uma declaração internacional promovida pela Unesco, de onde saíram várias recomendações aos estados em favor dos recursos educacionais abertos, né? Incentivando os estados a licenciarem sempre com licenciamento livre. Bom, e aqui eu já vou me encaminhando para o final. O direito autoral cumpre essa dupla funcionalidade, de um lado tutelando os direitos de autor, que esses sempre muito privilegiados, e de outro lado os interesses da coletividade, sempre preteridos, e que hoje existe uma discrepância muito flagrante entre esse abismo que se criou por conta da revolução digital, né? A partir do momento em que a tecnologia permitiu que a gente fizesse vários usos que não eram possíveis antes. Então, a questão é como que a gente equilibra isso. E o equilíbrio vem justamente da atuação conjunta das soluções legais, como a reforma da lei de direitos autorais, da ponderação de princípios, no caso concreto, e também dessas soluções legais, como as licenças Creative Commons, por exemplo. Deixo aqui o meu e-mail e fico aberto para dúvidas, quaisquer questionamentos que vocês tenham. Obrigado, gente.